Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e esse é o programa Gotas do Evangelho. Juntos aqui vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de vermos a nossa mensagem de hoje, vamos lembrar, por favor, curtam o canal, acionem o sininho, nossos vídeos são diários, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Sempre que possível, nós agradecemos muitíssimo. Esses 4, na verdade, os 2 primeiros só se faz uma vez. E os outros 2 é um clique. Então, agradecemos a todos a ajuda. Isso faz com que o nosso canal possa ter mais relevância junto ao YouTube e que ele passe a indicar a outras pessoas que buscam esse mesmo tipo de conteúdo no YouTube, na plataforma do YouTube. Obrigada. Nossa mensagem de hoje é a de número 61 e o título é Ministérios. O versículo destacado por Emmanuel é interessante, não é? Porque ontem nós vimos a mensagem 60, era um versículo da primeira carta de Pedro e continua sendo um versículo da primeira carta de Pedro. Então também na mensagem 61 será um versículo de Pedro na sua primeira carta. Agora no capítulo 4, no versículo 10, Pedro nos diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sim, porque os nossos dons não são nossos, não é? Nos são dispensados por Deus para que aqui possamos, enquanto encarnados, fazermos as tarefas que viemos fazer, aplicarmos-nos nas provas que viemos enfrentar. E vamos recebendo vários recursos para podermos nos desincumbir destas tarefas. Então, Pedro nos lembra que é importante que administremos aos outros o dom como recebemos. Como recebemos o dom de Deus? Graciosamente, com toda a sua bondade, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Até porque as graças são muitas, os dons são muitos, não é? Os dons são muitos. E cada um de nós vai receber um determinado grupo de dons, porque não é só um, né? São vários. Mas somos dispenseiros. Vamos ter que administrar e depois de quê? Dar conta da administração, porque não são nossos. Se os enterrarmos na areia, como a parábola dos talentos que Jesus nos conta, não é uma boa para nós, não é? Então Emmanuel vai conversar conosco sobre as palavras de Pedro. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Então é interessante, porque ele reúne todos os dons num único dom: servir. Porque quando Pedro diz administrar aos outros, é bem o ato de servir com os nossos dons. Muito bem pensado, né? Muito boa essa ideia de Emmanuel. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino, porque expressa, não é, toda a ideia de Deus para nós, né? Que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente faça, como Jesus diz, brilhar a nossa luz. E ele diz então, Emmanuel, se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda
de tão elevado ensinamento. Isso é para a gente pensar bem, hein? Então eu deveria estar focado de que o que eu tenho e o que eu vou adquirindo na vida, porque eu vou buscando melhorar, não é? É para que eu possa fazer esse intercâmbio, né? Passando para os irmãos, para os meus irmãos de humanidade, né? Vamos dizer assim, esses dons na medida em que eles sejam solicitados e venham como necessidade do outro. Mas ele diz que o homem levanta problemas de solução difícil em suas lutas sociais. Aí ele me faz lembrar da questão política, não é? Questão política, as questões sociais e tantos conflitos, porque às vezes cada um não está olhando para aquilo que pode fazer de melhor. Se cada um de nós olhássemos o que nós podemos contribuir de melhor para a sociedade não adianta, né? Uma andorinha não faz verão. Mas se cada andorinha fizer a sua parte, o verão seria muito lindo, não é? E ele continua dizendo: o quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, ou seja, sempre aquela dualidade, né? Os chefes, os empregados, os ricos, os pobres, né? Hoje mais do que nunca essa dualidade. Então, o quadro de evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que ele seja. Está aqui, por mais humilde que ele seja. Ou não, né? E porque também o dono da empresa pode exercer como um trabalho humilde, não pode? Pode. Mas ele está falando aqui daquele trabalho mais simples, menos valorizado socialmente, talvez fosse melhor. E ele completa dizendo: é imprescindível que haja sempre profissionais de limpeza pública. E quando há uma greve dos trabalhadores da limpeza pública, é que a gente, né, nossa, eu vejo eles ali varrendo e tirando, e a gente não para perceber a importância dessas pessoas. Eu já percebi, eu também. Ótimo, ótimo. Muito bom. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, né, os que trabalham com esgoto, chefes de fábrica, trabalhadores de imprensa. Ou seja, em todos os campos da sociedade, vamos ter trabalhadores. Políticos também são trabalhadores. Se estivessem focados em servir, em usar seus dons para servir o próximo, no caso o próximo, o povo, né? Também a sociedade estaria melhor. Mas em todos os campos, e todas as profissões, e também aqueles que têm profissão informal, né? Também aquelas pessoas que estão em casa, cada um assumindo o seu papel da melhor forma dentro do conjunto social. Vamos chegar lá. Isso vai acontecer, estamos construindo essa nova sociedade. Às vezes a gente pode ficar meio desanimado, mas não vamos ficar não, porque é para lá que a gente está indo. Quem está no leme deste barco é Jesus. Então, continua o nosso Emmanuel. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos do planeta Terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Ou seja, estamos muito bem. Deus está nos dando oportunidade porque sabe que a gente pode colaborar. E com essa colaboração a gente cresce. Nossa, é muito bom, a gente está muito bem na fita, porque, né, bem na fita no sentido de que nós estamos muito bem nesse contexto. Deus conta conosco e sabe que pode contar conosco porque nós podemos realizar aquilo que Ele nos colocou para realizar. Ele nos dispensou talentos, dons,
porque ele sabe que nós podemos lidar com eles, porque senão ele não nos teria dispensado esses talentos e esses dons, teria dado a outra pessoa. Assim também, como às vezes a gente pensa que podia ter um talento e um dom, poxa, Deus deu para ele, não deu para mim, não sei porquê. Mas Deus sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. Então, transforma-os, né? Nos transforma, a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra nos transforma em despenseiros da graça de Deus. Olha que maravilha. Chegará, contudo, a época em que todos nos sentiremos ricos. Vai chegar. A noção de capitalista e operário, né, porque o dono da empresa é capitalista, e o operário, estará renovada. Então, nós não veremos na escala social um como mais, né, importante do que o outro, porque ambos têm a sua relevada, né, vamos dizer assim, a sua relevância na importância que tem. Então, a noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Mas a gente às vezes tem dificuldade de imaginar isso, porque isso aqui exige o quê? E exige um amadurecimento moral, que ainda está sendo construído. Ainda estamos construindo isso. Então, se a gente tem uma certa dificuldade de visualizar ainda certos contextos que vão acontecer no futuro, porque vão acontecer como esses, né, de nós vermos as diferenças vão acontecer. Claro que vão acontecer. Porque eu vou precisar ainda ter o que trabalha a matéria-prima do sapato, tenho que ter a pessoa que faz o sapato, tem que ter a pessoa que vende o sapato, tem que ter a pessoa que é o dono da fábrica de sapato. Então, cada um dentro da sua importância no contexto da fabricação do sapato, no contexto social. Todos igualmente importantes e todos respeitados como tal. O que precisa para isso? Humildade. A arrogância, o orgulho, é que faz com que as coisas fiquem pontiagudas, ferinas, não é? E não é para ser assim. Se nós todos respeitarmos o outro na condição de trabalho que ela apresenta, porque todo trabalho é digno. Lembrando que a definição de trabalho é atividade útil. Bandido não trabalha. Ok? Às vezes eu vejo na televisão notícia. E porque eles trabalharam planejando muito bem o assalto? Não trabalharam, não. Eles urdiram um plano criminoso, mas não trabalharam. Definição de trabalho na lei do trabalho. Trabalho é toda atividade útil. Isso é trabalho. Então, sendo assim, todo trabalho é nobre e digno. Aquele que cuida da criança, que cuida do idoso, que cuida do doente, trabalho digno. Também a criança que brinca está trabalhando, porque ela está construindo a elaboração da realidade, né? Se inserindo dentro dessa nova realidade da sua encarnação. O nosso Emmanuel continua. Então, ele diz que a noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Lembrando aqui no início que Emmanuel nos diz que o dom de servir, que ele reúne todos os dons num, é o dom de servir, cada um na sua especialidade. Então, sendo assim, seremos servidores, estaremos servindo ao Altíssimo, já que ele nos dispensou os dons para o nosso próprio aproveitamento, o nosso próprio crescimento. Obrigado, Senhor. Não é? Muita gratidão. E Emmanuel nos diz: o jardineiro sentirá que seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Então, nem tem o orgulho do gerente da usina, nem tem
o sentimento de se sentir menor por não ser um dono de usina. É apenas um jardineiro. Não, eu sou um jardineiro. Meu trabalho faço muito bem, meus jardins explodem em perfume e cor. Que lindo, não é? Então, cada um no seu quadrado, fazendo o melhor que cabe fazer. Foi para isso que nós viemos aqui, para dar o nosso melhor. Não é o melhor que o outro acha que a gente tem que dar, nem o melhor que a gente gostaria de dar, mas o melhor que a gente pode dar hoje. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje, e assim a gente vai construindo a melhoria contínua. E o nosso Emmanuel, então, conclui dizendo: cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra. Vou repetir. Cada qual, cada um de nós, ministrará, ou seja, vai trabalhar, não é? Com os bens recebidos do Pai, vai servir com aqueles bens na sua própria esfera de ação. O jardineiro no jardim, o dono da usina na usina, né? O sapateiro na sapataria. Sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Gente, isso é espírito bom, né? Isso é espírito bom. A gente tem que ouvir isso muito, porque a gente acha bonito, mas espera aí, como é que é? Não enriquecer na terra. E aí é o quê, hein? Mas servir com proveito para enriquecer em Deus. Como é que é isso? Eu sei que é lindo, mas nós estamos nesse processo de construção desse entendimento através da prática. Aí eu ainda não sei bem como é que faz não, mas eu vou fazendo. Vamos fazendo, do jeito que a gente vai entendendo, vamos fazendo. Até que num determinado momento aquilo vai começar a fazer um enorme sentido. E não dá para ser diferente mais. A gente ainda não está assim, né? Quem joga na loteria aí? Quem joga na Mega Sena? Quem já ganhou? Pois é. Por que Deus não me deixa ganhar na Mega Sena? Ele sabe por quê. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Que assim seja. Estamos construindo isso. É processo, dia a dia. Esses dias a gente tem uma tendência a querer ficar ansioso. Vamos segurar essa tendência. Não ficar ansioso, não. Um diazinho de cada vez. Muito bem. Mensagem de hoje: ministérios. Temos vários, não é? Muitos são os nossos dons. Às vezes a gente fica de olho no dom do outro. Vamos focar aqui no nosso dom e o melhor que a gente pode tirar dele em termos de colocá-lo em ação no mundo, não é? Servindo, crescendo em Deus. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por esta reencarnação, pelo tanto que temos aprendido contigo, com a doutrina espírita, que nos tem ajudado, Senhor, a trazer para a nossa vivência os teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a calma nas tempestades e dificuldades, a usarmos esses dons que recebemos do Pai nos nossos dias.
Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, Jesus. Ajuda-nos a buscar a ligação com o nosso anjo guardião. Abençoa, Senhor. Que a tua paz possa estar conosco aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Amanhã, queridos amigos, estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.